Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, né, juntos e separados ao mesmo tempo, mas sempre buscando estar presentes, né, juntos, na verdade, em energia, em só coisas boas e positivas que a gente possa estar compartilhando. E eu quero trazer mais um conto aqui para nós, que chama O Ermitão. Durante o reinado do rei Mabdar, viveu na Babilônia um jovem chamado Zadig. Era formoso, rico e naturalmente de bom coração. No momento em que essa história começa, ele estava viajando a pé para ver o mundo e aprender filosofia e sabedoria. Mas até esse momento, tinha encontrado assim tanta miséria e suportado tantos e terríveis desastres que estava tentado a rebelar-se contra a vontade do céu e acreditar que a providência que rege o mundo desdenhava o bem e permitia que o mal prosperasse. Então, nesse triste estado, um estado de espírito, né, muito deprimente, estava ele caminhando um dia às margens do Eufrates. Por casualidade, encontrou um venerável ermitão cuja barba, branca como a neve, descia até a cintura, e em sua mão o ancião levava um rolo de pergaminho que lia com atenção. Zadig parou e fez-lhe uma reverência. O ermitão devolveu-lhe a saudação, com um ar tão bondoso e tão nobre, que Zadig sentiu curiosidade de falar com ele. Perguntou-lhe então o que ele estava lendo. É o livro do destino, disse o ermitão. Você gostaria de ler este livro? Entregou o livro a Zadig, mas este, apesar de conhecer uma dezenas de línguas, não pôde conhecer nem entender uma só palavra do livro. Sua curiosidade foi aumentando. Você parece ter problemas, disse o bondoso ermitão. Sim, infelizmente tenho, disse o jovem, e tenho razões para estar assim. Se me permite, disse o ancião, eu o acompanharei. Quem sabe poderei ser-lhe útil. Às vezes sou capaz de consolar os aflitos. Zadig sentiu um profundo respeito pela aparência, a barba branca e o pergaminho misterioso do velho ermitão e percebeu então que a conversa dele era de uma mente superior. O velho falou do destino, da justiça, da moral, do princípio, né, dos princípios e do principal bem da vida, da debilidade humana, das virtudes e dos vícios, com tal poder e eloquência que o jovem se sentiu atraído por uma espécie de encanto e suplicou ao eremita que não o deixasse até que regressassem à Babilônia. Peço-lhe o mesmo favor, disse o ermitão. Prometa-me que haja o que houver, você permanecerá em minha companhia por alguns dias. O jovem então prometeu e juntos se puseram em marcha. Naquela noite, os viajantes chegaram a uma grande mansão. O eremita pediu comida e alojamento para ele e seu companheiro. O porteiro, que poderia ser confundido com um príncipe, os introduziu com um desdenhoso ar de boas-vindas. O chefe dos serventes lhes mostrou os magníficos aposentos e então lhes foi permitido sentar-se em um canto da mesa, no qual estava o senhor da mansão, que nem se deu ao trabalho de olhá-los. Mesmo assim, iguarias em abundância lhes foram servidas, e depois de cear, lavaram as mãos em uma bacia de ouro incrustada com esmeraldas e rubis. Foram então levados para passar a noite em um formoso aposento. Na manhã seguinte, antes de deixarem o castelo, o servente trouxe uma peça de ouro para cada um. O senhor da casa, disse Zadig, quando estavam caminhando, parece ser um homem generoso, ainda que um pouco arrogante, e pratica uma nobre, né, hospitalidade. Enquanto falava, ele se deu conta de que uma espécie de bolsa grande que o eremita levava parecia estar abarrotada. Dentro dela estava a bacia de ouro incrustada de pedras preciosas que o velho havia furtado.
O jovem ficou pasmo, mas não disse nada. Ao meio-dia, o eremita parou em frente a uma pequena casa onde vivia um rico avarento e mais uma vez pediu hospedagem. Um velho criado, usando um polido casaco, os recebeu muito grosseiramente, acomodou-os no estábulo e pôs diante deles umas poucas azeitonas meio estragadas, uns pedaços de pão dormido e cerveja muito amarga. O ermitão comeu e bebeu com o mesmo prazer que tivera na noite anterior. Quando terminaram, o ermitão se dirigiu ao criado, que não havia tirado os olhos deles para assegurar-se de que nada roubariam. Deu-lhe então as 2 peças de ouro que haviam recebido naquela manhã e agradeceu a sua atenção, acrescentando: Tenha a bondade de permitir que eu veja seu amo. O atônito servo os conduziu para dentro da casa. Poderosíssimo senhor, disse o ermitão, eu gostaria de apresentar meus humildes agradecimentos pela nobre maneira com que nos recebeu. E suplico que aceite esta bacia de ouro como demonstração de minha gratidão. O miserável avarento quase cai da cadeira de tão assombrado que ficou. O ermitão, sem esperar que ele se recobrasse, retirou-se rapidamente com seu companheiro. Santo Pai, disse Zadig, o que significa tudo isso? Para mim, você não se parece em nada aos outros homens. Você rouba uma bacia de ouro com jóias de um senhor que nos recebe magnificamente e dá a um tacanho que o trata indignamente. Meu filho, disse o ermitão, esse poderoso senhor que só recebe os viajantes por vaidade e para ostentar suas riquezas de agora em diante, se fará mais sábio. E por outro lado, o miserável será ensinado a praticar a hospitalidade e não se espante com nada e siga-me. O jovem não sabia se estava tratando com o mais sábio ou com o mais tolo dos homens. Mas o ermitão falou com tal convicção que o jovem, preso à sua promessa, não teve outra escolha senão segui-lo. Naquela noite, então, chegaram a uma casa agradável, de aspecto simples, que não demonstrava sinais de fartura nem de avareza. O dono era um filósofo que havia abandonado o mundo e estudava pacificamente as leis da virtude e da sabedoria. Era um homem feliz e contente. Ele havia criado esse calmo refúgio para seu prazer e nele recebeu os estrangeiros com uma generosidade que não demonstrava sinais de ostentação. Ele mesmo os conduziu a um quarto confortável, onde os fez descansar alguns instantes e então veio buscá-los para servir-lhes uma delicada ceia. E nas conversas que mantiveram entre si, concordaram que os assuntos deste mundo nem sempre eram regulados pelas opiniões dos homens mais sábios. O ermitão, por sua parte, ele sustentava que os caminhos da providência estavam envoltos em mistérios e que os homens faziam mal em emitir julgamentos sobre um universo do qual só conheciam uma parte muito pequena. Zadig se perguntava como uma pessoa que cometia atos tão loucos podia pensar tão corretamente. Finalmente, depois de uma conversa tão agradável quanto instrutiva, o anfitrião conduziu os viajantes aos seus quartos e agradeceu ao céu por enviar 2 visitantes tão sábios e virtuosos. Ofereceu-lhes algum dinheiro, mas o fez com tanta franqueza que eles não puderam se sentir ofendidos. O velho recusou e se despediu, pois desejava partir para a Babilônia ao nascer do dia. Separaram-se em tom cordial e Zadig estava cheio de agradáveis sentimentos por um homem tão amistoso. Enquanto estava em seus quartos, Zadig e o ermitão passaram algum tempo elogiando o anfitrião. Ao amanhecer, o ancião despertou seu companheiro dizendo: devemos ir. Mas enquanto todos ainda estão dormindo, desejo deixar a este digno homem um sinal de minha estima. Com estas palavras, pegou uma tocha e deitou fogo à casa. Zadig começou a gritar horrorizado
e teria impedido esse terrível ato, mas o ermitão, com uma força superior, o deteve. A casa se tornou uma fogueira e o vento, que agora estava bem longe o velho estava bem longe com seu companheiro, olhou calmamente para a pilha fumegante. Que o céu seja louvado, gritou. A casa de nosso amável anfitrião está destruída de ponta a ponta. Ao ouvir estas palavras, Zadig não sabia se chorava ou se ria, se chamava o venerável de velhaco, se o golpeava ou se corria para longe dali. Mas ele não fez nenhuma dessas coisas. Ainda subjugado pela aparência superior do ermitão, seguiu-o contra a sua própria vontade até a próxima hospedagem. Desta vez, chegaram à residência de uma boa e caridosa viúva que tinha um sobrinho de 14 anos, sua única esperança e alegria. Ela fez tudo o que pôde pelos viajantes. Na manhã seguinte, pediu a seu sobrinho que os guiasse na travessia de uma certa ponte em ruínas, perigosa de se cruzar. O jovem os conduziu, ansioso para agradá-los. Venha, disse o eremita, quando eles estavam no meio da ponte. Devo mostrar minha gratidão para com sua tia. Enquanto falava, ele pegou o jovem pelos cabelos e o atirou no rio. O jovem caiu, reapareceu por uns instantes na superfície da água e logo foi tragado pela corrente. Monstro! Exclamou Zadig. Você é o mais detestável dos homens. Você me prometeu ter mais paciência, interrompeu o velho. Escute, embaixo das ruínas daquela casa que a providência achou conveniente pôr em chamas, o dono descobrirá um enorme tesouro. Enquanto que o jovem, cuja existência a providência cortou, teria matado a tia em 1 ano e a você em 2. Quem lhe disse isso, seu bárbaro? Gritou o jovem. Ainda que você tenha lido isso no livro do destino, quem lhe deu o poder para afogar um jovem que nunca lhe fez nada? Enquanto falava, o jovem viu que o ancião já não tinha mais barba e que seu rosto tinha se tornado jovem e belo. Seu traje de eremita havia desaparecido, 4 asas brancas cobriam a sua majestosa forma e brilhavam com ofuscante esplendor. Anjo do céu, gritou Zadig. Você então desceu do céu para ensinar a um mortal extraviado a submeter-se às leis eternas? Os homens, explicou o anjo, julgam todas as coisas sem conhecimento. E você é, de todos os homens, o mais merecedor de ser esclarecido. O mundo imagina que o jovem que acaba de perecer caiu por acidente na água e que a casa do homem rico se incendiou por acaso. Mas a casualidade não existe. Tudo é prova, castigo, aprendizagem ou profecia. Frágil mortal, pare de questionar e de se rebelar contra o que você deveria adorar. Depois de dizer estas palavras, o anjo alçou o voo até o céu e o jovem se prostrou ajoelhado. Então, esse é um conto da tradição Sufi chamado O Eremita. E fica a reflexão para nós. Isso aqui, o eremita, na verdade, é sobre o julgamento. Nós julgamos, né? Absolvemos, condenamos, mudamos de ideia muito rapidamente, ora concordamos, ora discordamos, tudo dentro de um julgamento que estamos longe de conhecer as verdadeiras razões, porque a gente só conhece uma pontinha, uma parte. A gente não conhece o todo. Então, que a gente analise de forma a observar os fatos e as circunstâncias sem julgar, porque as aparências, né, nos enganam, as ilusões da vida, né, das circunstâncias da vida nos enganam e a gente então passa por tolo, por ridículo, né, justamente por expressar algo que é do nosso inteiro desconhecimento.
Então fica aí para a gente fazer a nossa reflexão.